Bom, então vamos lá. Vamos iniciar aí falando do tronco cefálico. Nós já vemos ao longo dos nossos encontros, estamos sempre comentando, né, em relação a essa estrutura, por conta da sua localização e a estrutura que os compõe, tá? Então, nós iniciamos sempre falando em relação à localização, né, dessa estrutura. Essa imagem aqui você já conhece, a gente já vem batendo nessa imagem, falando sobre a evolução e essa distribuição, tá? Então, o tronco cefálico, ele vem em relação à sua formação, tá? Desde a sua da formação embrionária, né? Do mesencéfalo, que nunca mudou, né? E todas as estruturas vêm se formando de proximal para distal, tá? Nós vimos lá que começa a formação do encéfalo, depois ela vai se prolongando, tá? Inferiorizando, formando a ponte, que é essa estrutura mais clara entre a estrutura verde e essa estrutura vermelha, não sei que cor é essa, tá? Formando a ponte, depois o bulbo e depois dando seguimento para a medula espinhal. Então, lembrando sempre que essa formação, ela é de proximal para distal ou de superior para inferior, nunca vai acontecer de forma diferente, tá? Então, sempre, em todo momento, vai ser mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Isso significa, se houver algum questionamento em relação a alguma prova que vocês venham fazer, principalmente comigo, isso aqui estiver de forma não crescente, tá? Associada à sua formação, não, a resposta não está correta. Por exemplo, bulbo, ponte, mesencéfalo. Mesencéfalo, bulbo e ponte. Tá? Então, se houver essas alterações, a resposta está errada, porque é uma sequência fisiológica e nós não podemos mudar isso, tá? Então, sempre eu comento isso, porque às vezes eu coloco na minha prova essa questão aqui, e muita gente erra, aí depois vai falar, mas não está lá. Não, eu sou bem... Sempre quando a gente começa os nossos encontros, eu costumo sempre focar e frisar de forma correta para vocês, tá? E digo assim, cai na prova. Então, pode cair na prova uma questão dessa de múltipla escolha, que as provas serão todas objetivas, tá? E eu dou opções de forma trocada, tá? Então, é uma coisa que eu costumo dizer assim, ó, o poste não faz xixi no cachorro. O cachorro faz xixi no poste sempre, tá? Então, nunca vai haver uma mudança em relação a mesencéfalo, ponte e bulbo. Tranquilo? Por isso que associando a parte fisiológica, nós comentamos já isso, em relação à morte encefálica, ela vem a partir de uma lesão aonde? Em ponte, porque aí a pessoa perde o controle da frequência cardíaca, o controle respiratório, e então ela passa a não ter controle sobre essa função em relação ao seu sistema nervoso central, ou seja, seu cérebro. Tá? Então, guardem isso. E em relação às estruturas, tá? Nós vamos ver a importância funcional de cada um. Então, ainda na localização, ele está onde? Abaixo do diencéfalo, que é essa estrutura mais marronzinha aqui, tá? Superiormente à medula espinhal e anteriormente ao cerebelo, tá? A literatura nos direciona para essas estruturas limitantes desse tronco cefálico, tá? Então, sempre associando a isso, tá? Então, tá aqui que eu falei para vocês, ó, está localizada entre a medula espinhal e o diencéfalo, em divisão mesencéfalo, ponte e bulbo. Sempre vai ser essa divisão aqui para nós, tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo.
Estendendo-se pelo tronco cefálico, encontra-se a formação reticular. O que quer dizer isso? São formações de estrutura que nós chamamos de tracto, tá? Associando a medula espinhal, nós temos o tracto córtico espinhal, e nós temos essa, que é uma região de substância branca e cinzenta. Então, nós temos ali uma concentração grande de neurônio e, associando a formação mais baixa, essa estrutura vai mudando o seu perfil. Como, por exemplo, na parte superior, de bulbo para baixo, pegando ali no bulbo para baixo, antes da medula espinhal, do talo, da ponte, tá? Muda. O que muda? Na parte superior do telencéfalo, do cerebelo, nós vamos ver sempre o córtex externamente, ou seja, a concentração de neurônio ela é mais superficial. Conforme vai se distanciando do cérebro e a proteção vai diminuindo, tá? Ele muda o formato. Aí ou seja, a parte onde vai estar a concentração de neurônio vai ficar central, tá? E a substância branca vai ficar externamente. É uma forma também de proteger, tá? Os núcleos da medula, que é o H medular. E justamente nessas estruturas, tá, que há uma associação entre esses tractos que nós acabamos de comentar. Por quê? É a partir daí que se define o trajeto do estímulo nervoso, tá? Se ele vai ser direto, se ele vai ser cruzado, tá? Qual é a diferença em relação a isso? O trato direto é aquele que leva a informação direta ao sistema nervoso. E quando fala no cruzado, a resposta é imediata através de gânglio, como eu já comentei com vocês, né? Que associa-se ao estímulo e diretamente uma resposta dependendo da situação que a pessoa se encontra, tá? É considerada como centro de controle da homeostase, com as funções de respiração e ritmo cardíaco. Tudo quando está associado nessa parte aqui, ó, tá vendo? É uma parte mais inferiorizada a nível de bulbo, tá? Por isso que quando a pessoa faz uma lesão muito alta, a pessoa que se faz uma lesão alta, ela pode se tornar um tetraplégico. Se pegar acima de C5, que eu vou mostrar para você o que é isso, nós vamos falar ainda do plexo, pegar acima de C5, já pega outro tipo de plexo, associando ali a parte respiratória e o ritmo cardíaco. Outra coisa importante que nós observamos em relação a isso, está associado diretamente vamos dizer assim, sono e vigília. Não sei se alguém da enfermagem já ouviu falar nisso. É aquela pessoa, né, que está, às vezes, sedada, né? Por isso que nós somos orientados, sempre que vamos fazer algum procedimento com essas pessoas, a gente conversar, a gente falar, se identificar, porque depois, quando ela retomar a consciência, ela vai lembrar da sua voz. Tá? Então, isso é de suma importância para a gente fazer. Às vezes a gente está lá, eu como fisioterapeuta, vou fazer um procedimento lá na beira do leito, fazer uma aspiração, eu vou me identifico com o paciente, converso com ele, explico o que eu vou fazer. E às vezes as pessoas pensam que você é maluco, mas não é. Isso é o procedimento correto. Tá? Porque aquilo que nós falamos, o sistema nervoso, ele está ativo, a pessoa não está morta. A pessoa não está morta. Aí, quando ele pode acordar como se estivesse sonhando. Por isso que às vezes acontece, muitas das vezes acontece, a pessoa está sonhando com alguma coisa e acorda e está vivendo aquele momento na realidade. Beleza? Na sua constituição entra um corpo de neurônios que se agrupam em núcleos e fibra nervosa, que por sua vez se agrupam em feixe denominado tracto fascículo ou leminístico. Então, quando tem essa formação, toda vez que nós observarmos alguma dilatação em relação a determinada região, tá? Porque nós temos ali uma concentração grande de neurônios, e essas informações entre esses neurônios, elas estão sempre ativas, porque nós temos que ter o conhecimento, o contato, as informações tanto da parte periférica
tá mandando toda essa informação para o nosso sistema nervoso central. Então, ele vai estar sempre ativo. Todos os nossos neurônios, eles vão estar ativos, tá? Porque nós temos ali a associação em relação às sinapses, né? Que nós temos sinapse elétrica, sinapse química. Então, isso tudo influencia em relação à resposta, tá? Porque às vezes para você, por exemplo, vamos ativar um estímulo associando a um músculo, quero fazer um movimento. Aí eu vou recrutar um tipo de fibra muscular através de uma liberação de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor é um mediador químico, tá? Que vai atuar na fenda sináptica e vai fazer a abertura dos canais e vai ver a resposta que eu quero. Diferentemente de uma atividade, por exemplo, nós temos glândulas, tá, ativas o tempo todo, e esses estímulos, eles são estímulos associados à parte elétrica. Eles vão estar sempre ativos, tá? Diferentemente de um estímulo para o outro. Beleza? Muitos dos núcleos do tronco cefálico recebem ou enviam fibra nervosa que entram na constituição dos nervos cranianos. É o que eu acabei de falar agora, em relação a essas dilatações que nós vamos identificar, tá? E especificando essas estruturas, quando nós falamos de 12 pares de nervos cranianos, tá? Na realidade nós temos, saindo do tronco cefálico, 10 pares. O primeiro e o segundo, que é o olfatório e o óptico, ele tem origem direta, tá? No encéfalo, por conta das funções sensitivas que ele tem. Tá? Ele tem uma função muito específica. Tá? Então, ele já sai de determinadas áreas, vou mostrar depois para vocês, principalmente a do nervo óptico, a sua formação. Tá? E a gente entender como ocorre aí o aprimoramento do campo visual. Tá? Então, como eu havia dito, ó, o olfatório, que é o primeiro par, o óptico. Então, eles saem da parte mais superior, tá? Um do telencéfalo, outro do diencéfalo. Do telencéfalo, o olfatório, e do diencéfalo, o nervo óptico. Tá? E do terceiro ao 12º par, todos emergem no tronco cefálico. Beleza? Bom, então, quando nós falamos de uma maneira, né, uma maneira geral, tá? Associando ao tronco cefálico, recebe informações sensitivas e exerce controle motor através de núcleos motores e sensitivos do nervo craniano. Lembrando sempre, tá? Quando nós falamos nessa parte dos nervos cranianos, nós temos nervo motor, nós temos nervo sensitivo e nós temos nervos mistos, diferentemente dos 31 segmentos que existe da parte da região cervical para baixo. Nós temos 31 segmentos. E todos esses segmentos são mistos, diferente da parte mais superior. Tá? Contém circuito que transmite informação da medula espinhal para as regiões cerebrais e em direção contrária. Possui sítio de controle de funções vitais, respiração, ciclo, sono e vigília e controle cardiovascular. Além de outras funções que nós vamos falar, nós vamos especificar em relação a cada região, tá? Do mesencéfalo, do tronco do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, podem perguntar, não se acanhe. Se eu souber, eu respondo com o maior prazer, tá? Bom, então vamos lá. Controla a função respiratória, cardiovasculares, gastrointestinal, movimentos oculares, equilíbrio, tônus muscular. Então, quando nós falamos nessas duas partes mais baixas aqui, ó, equilíbrio, tônus muscular, nós podemos associar diretamente ao mesencéfalo. Por quê? Tá ali, tem uma ligação direta com o cerebelo, que a função básica do cerebelo é controlar tudo associado à parte muscular. Por exemplo, se nós falamos aqui de tônus muscular, quando fala em tonicidade muscular, você associa o quê? Equilíbrio. O que nos favorece o equilíbrio é o quê? Controle muscular, né? Contração de músculo agonista, antagonista, sinergista e assim
sucessivamente. Aí, associando a parte mais superior, a função do tálamo, sensibilidade, motricidade, comportamento emocional, desempenha algum papel no mecanismos de vigília ou de estado de alerta. Então, quando nós falamos nessa parte do tálamo, que é a parte mais superior, tá? Que é conhecido também como diencéfalo, beleza? Vou voltar aqui só para mostrar para vocês como se refere a isso. Essa parte aqui, ó, tá? Ela vai recebendo o nome de tálamo. A partir do momento que vai evoluindo, vai recebendo o nome de tálamo. Então, essa região aqui é justamente na qual nós estamos comentando. Então, tudo que está nessa região mais central, ela está ligada diretamente a essa estrutura aqui, ó, que nós falamos, que tem ligação direta com o sistema límbico, tá? Lembra que nós falamos? O sistema límbico está associado ali à parte do giro do símbolo, né? Istmo do giro do símbolo, uncus, nós comentamos sobre isso. Todas essas estruturas que estão mais associadas faz ligação direta com o tálamo e associando diretamente aqui a parte do corpo caloso, tá? Associa diretamente a parte do sistema límbico que é associado à emoção. Então, toda vez, tá, que nós comentarmos isso, tem tudo a ver com essa região. Porém, olha só que legal. Motricidade. Quando se fala em motricidade, tá? Quando nós falamos em motricidade, tem estímulo associado à parte da sensibilidade, que tá óbvio ali em cima, né? Porém, são de formas inversas, mas ele tem associação também, porque, na realidade, a sensibilidade, ela vem sempre, o que vem posteriormente a ela é uma resposta. E uma resposta pode ser o quê? Motora, pode ser uma resposta comportamental, tá? Então, só para a gente ter uma noção da importância, ou seja, da comunicação em relação a determinada região. Beleza? Nós temos o mesencéfalo, começa a especificar, né? Associando a parte da visão, a parte da audição, movimento dos olhos, movimentos do corpo, né? Nós temos assim, por exemplo, uma resposta associada à parte de visão e até mesmo à parte de audição, para ver a importância dessas estruturas. Às vezes você ouve alguma coisa, né? E você tem uma resposta que às vezes não é motora, ou seja, é motora? É, porque também está associado à contração muscular, mas não é resposta voluntária. Deixa eu só ligar o... que está acabando a bateria, só um minuto. Então, vamos associar isso, que não é uma resposta voluntária propriamente dita, ou seja, é uma contração que você faz involuntariamente em relação à parte do campo visual, que é a famosa midríase, né? Que a pupila dilata, o seu tecido muscular, ela dilata, tá? No estímulo de atenção. Tanto você pode ter com estímulo propriamente dito, um estímulo visual, com estímulo auditivo, ou até mesmo com estímulo que afeta a sensibilidade daquela região, tá? Mas através da audição você pode desenvolver esse espanto. Isso que vai ativar diretamente, né, associando ao mesencéfalo, a parte também do sistema límbico, pela comunicação que a estrutura tem entre si. Isso é muito legal de se ver. Então, aqui, só para a gente entender essa parte da visão, tá? Eu vou botar um pouco maior para a gente poder visualizar melhor, tá? Está associada aqui, ó. Se você observar, nós temos duas colorações aqui, tá? E elas se
convergem. Tá vendo só? Então, nós temos aqui, ó, a formação reticular associada às fibras temporais, que é essa laranja aqui, abóbora, e a marrom, tá? As fibras nasais. O que quer dizer isso? Significa que nós temos um campo visual que eles fazem o cruzamento, tá? Nós temos, toda vez que nós falamos nas fibras nasais, elas são as fibras mais mediais em relação à formação da visão, tá? Se você observar, elas se cruzam, tá? Elas se cruzam. Isso faz com que você entenda o seguinte: se você pegar aqui, ó, nessa letrinha B aqui, ó, no centro, que estou passando um cursorzinho aqui, onde tem a letra B, se a pessoa apresentar um tipo de lesão aqui, tá? Você pode perceber que ela vai ter apenas um campo visual ativo, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, se ela fizer uma lesão aqui no centro, tá? Ela vai ter uma visão de um lado para o campo medial, né? E a outra para o campo lateral. Isso é legal que a gente consegue entender o que apresenta uma pessoa que apresenta uma disfunção, né, do estrabismo, por exemplo. O estrabismo é convergente, tá? Nesse caso aqui, através dessas estruturas aqui, é lesão. Então, observem aqui embaixo, em relação a isso, em relação a essa formação, partindo lá da região occipital, tá? Da região occipital, tanto as estruturas que estão associadas à parte nasal e as estruturas que estão associadas à parte temporal, tá? Aí você observa, se está falando na parte nasal, mais medial. Se está falando de parte temporal, é mais lateral, tá? Isso associa ao campo visual, que nós temos eles são divergentes. Por isso que nós temos a visão bem periférica. Nós temos a visão bem periférica e, ao mesmo tempo, a gente consegue focar na parte medial, fazendo com que a visão fique bem ativa, tá? Então, vamos lá, aqui do lado está dizendo isso: o nervo óptico tem fibras que levam informação da retina temporal e da retina nasal. A retina temporal está levando informações do campo visual nasal e vice-versa. Por isso que nós temos essa visão. Aí o que eu acabei de comentar agora: se uma pessoa apresenta um estrabismo, isso não quer dizer que ela não tem os dois campos visual, tá? A única diferença que tem que associando a parte muscular. Isso pode ser corrigido porque a pessoa apresenta estrabismo e tem visão normal. Tranquilo? Então, sabendo que o campo visual se forma de duas formas. Isso aqui é outra coisa, quando a gente fala de lesão. Só para vocês terem o conhecimento, quando se fala em relação a essas lesões, para vocês ficarem cientes disso, tá? Se eu faço uma lesão completa aqui, associando de A para baixo, A, C e D, tá? Eu já começo a perder visão daquele mesmo lado, tá? Se eu faço uma lesão aqui na região da letra Dzinha aqui, ó, eu já faço uma lesão do lado oposto, tá? Só para vocês acompanharem. Por exemplo, o que significa toda essa bolinha preta? Isso aqui apresenta, significa que a pessoa apresenta uma lesão no olho direito. Se ela fez uma lesão no olho direito, para ela perder os dois campos, está associada a essa lesãozinha A aqui, ó. Tá? Isso chama-se amaurose. O que quer dizer amaurose? Perda da visão bilateral? Não necessariamente. Ela apresenta uma amaurose no olho direito, tá? A minha setinha sumiu aqui. Estou tentando fazer com que ela volte. Uma amaurose no olho direito. Tranquilo? E se ela apresenta uma metade, tá? Uma metade, tá? Vamos associar aqui a B, aquilo que eu falei, ó. Perde a lesão. O nome disso é M quer dizer metade. Hemianopsia. Hemianopsia é quando a pessoa perde
uma visão. E também você pode dividir essa visão em quadrantes, como está aqui embaixo. Quadrante superior, quadrante inferior. 2 quadrantes superiores. Quando você perde um quadrante, como esse que está apresentando aqui, ó, já é lesão bem mais baixa, tá? Aí você apresenta uma quadrantopsia. O nome disso é quadrantopsia. Tá? Então, nós temos associando a essas lesões uma de um campo menor, uma quadrantopsia, uma hemianopsia ou até mesmo uma maurose. Você pode fazer uma hemianopsia bilateral. Isso acontece muito com pessoas que apresentam lesão de retina, descolamento de retina. A retina, quando ela descola, ela vem perdendo a visão do campo lateral para o campo medial. Tá? Então, só para vocês conhecerem a formação, associando a formação reticular do nervo óptico, tá, em relação à sua função. Às vezes a pessoa pode sofrer um trauma na região posterior, na região occipital, e apresentar uma característica dessa daqui. Geralmente, se a pessoa faz uma lesão mais proximal, tá? Mais proximal, ela vai ter uma alteração pegando, teoricamente, a lateralidade da região, tá? Tranquilo até aí? Muito fácil. Sim. Bom, fale comigo. Dúvida? Não. Então, descendo aí a parte dessa região, tá? Nós temos uma região mais baixa, vou mostrar até a imagem aqui para você. O que é? Toda vez que eu diminuo, acontece essa bagaça, ela faz isso comigo. Esta bagaça. Vou mostrar essa imagem que é a próxima, para a gente entender. Essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês, ela está associada a um corte nessa região aqui, ó. É um corte nessa região, na qual nós vamos observar o que é um tecto, o que é um aqueduto e a parte do pedúnculo. Nós temos alguns pedúnculos, vou começar a falar dessas regiões para vocês, tá? Então, associando a parte aqui do mesencéfalo para baixo, nós temos essa imagem que ela foi cortada, tá? O que é interessante para nós? Mostrarmos essa imagem e fazer uma correlação. Por exemplo, nós temos uma estrutura chamada tecto, que é essa estrutura aqui, que está na região anterior, tá? E nós temos um buraquinho. Esse buraquinho chama-se aqueduto cerebral. É por esse canalzinho, né, que o líquor vai transitar do terceiro para o quarto ventrículo, podendo haver um processo inflamatório nessa região, diminuir a luz dessa estrutura, evitando a passagem do líquido e a pessoa apresentando uma alteração naquela região, tá? Então, nós temos ali o tecto, nós temos a substância negra e o núcleo rubro, tá? Que está associado à transmissão também de impulso nervoso em relação a isso. O que é interessante para nós nessa estrutura, justamente essa área que nós falamos da substância negra, tá? Substância negra é uma substância que ela é produzida no nível basal, ou seja, associando a parte homeostática em relação ao estímulo excitatório, tá? Porque essa substância negra é conhecida como dopamina, tá? A dopamina, ela é um neurotransmissor inibitório. É um neurotransmissor inibitório. Se diminui a produção dessa substância nessa região aqui, ó, tá? Próximo à base, não é isso? Que está ligado diretamente à parte do pedúnculo cerebral. O que quer dizer isso? Do pedúnculo cerebral, perdão. É a estrutura que leva a informação para a ponte, e da ponte vai para o encéfalo propriamente dito, tá? Então, o que acontece? Se eu diminuo a produção da substância que tem função inibitória, vai prevalecer sempre a ação da substância
excitatória. Por quê? Não vai haver homeostasia, não vai haver equilíbrio. Isso faz com que o impulso excitatório se sobressaia sobre o impulso inibitório, levando a uma disfunção visível em relação à pessoa que apresenta uma patologia chamada doença ou mal de Parkinson. Então, o que caracteriza essa patologia, o mal de Parkinson? O mal de Parkinson nada mais é do que a diminuição na produção de dopamina, que é um neurotransmissor inibitório. Vai prevalecer a ação do estímulo excitatório, fazendo com que a pessoa apresente as alterações características de um parkinsoniano, que nós chamamos de tríade parkinsoniana, que é o quê? Tremor, rigidez e bradicinesia. Tremor, rigidez, brade. Brade quer dizer o quê? Lentidão. Cinese, movimento, tá? Então a pessoa vai apresentar tremor, rigidez e lentidão de movimento, que é a famosa bradicinesia. E ela apresenta geralmente tremor em repouso, dependendo da evolução, ela não tem mais o controle nem em repouso e nem associando a ação desejada, tá? Então, isso aqui é importante para a gente entender isso, tá? Beleza? Aí aquela imagem que eu mostrei, para você associar justamente o que eu acabei de falar. Pegando nessa parte aqui, ó, mais essa parte maior, com essa seta aqui, essa setinha que eu estou apontando nela aqui, está associando a parte do pedinho. Quando você faz o corte transversal, você tem aquela visão que eu falei. Você vai ver a base, o tecto, o tegmento, tá? E consegue identificar ali uma área mais escura, porque, infelizmente, a gente não tem a prática. Lá no laboratório, nós temos peças, nós temos a possibilidade de mostrar isso para vocês. Tanto de uma pessoa que tinha a doença e de uma pessoa normal, porque nós temos alguns cortes lá que dá para identificar essa estrutura. Então, só para vocês entenderem, ó, tem aqui em cima, onde eu estou passando o cursor também, tá? Associando ao terceiro ventrículo. Tem uma estrutura passando aqui, ó, que vai para o quarto ventrículo. Essa estrutura é chamada de aqueduto. Pergunta para a prova, podem guardar aí. Qual é a função do aqueduto cerebral? Comunica o terceiro ao quarto ventrículo e é por ele que transita o quê? O líquor, tá? Então, aqui nessa imagem, dá para a gente ver também direitinho, essa estrutura vermelhinha aqui, ó, que é o plexo que nós falamos, né, associado à produção, tanto aqui quanto aqui, para o próximo ao terceiro ventrículo. É o plexo coroide, que também é conhecido como plexo coroide, tanto faz. Beleza? Professor, Olha comigo. você pode repetir? Você falou a pergunta que é Estou com vontade, importante não. com a resposta? Estou com vontade, não. Tô hoje. Vamos lá. Ó, vamos repetir, pegando a parte mais alta aqui, ó, só para relembrar as partes vermelhinhas, tá? Aqui é o plexo coroide, também conhecido como plexo coroideo, tá? E ele produz o líquido, lembra que nós falamos disso? Então, está associado aqui ao acúmulo no terceiro ventrículo e ele escoa, porque ele não tem função própria nessa região, tá? Então, ele transita por essa região, que está marcada em azul, que é o aqueduto cerebral, tá? E ele transita por aqui, faz a comunicação com o quarto ventrículo e ele continua descendo, caindo ali pelo canal medular, tá? Então, a função dele é o quê? Comunicar o terceiro ao quarto ventrículo, né? E por ele também que transita o líquido dessas duas regiões, tá? Por isso que a gente sempre comenta isso, que pode haver uma interrupção temporária aqui, até mesmo por conta da excitação dos folículos, que eu vou falar o que é isso ainda para vocês, tá? E o que é interessante para nós, nessa imagem, aproveitando o gancho, não sei se vocês já deram a parte endócrina lá, tá? Ó, e identifica diretamente aqui, ó, a parte do sistema endócrino associada a essa região. Nós temos aqui a pineal, o hipófise anterior,
hipófise posterior. Aqui a pineal, aqui na parte posterior, acima do tecto. Tá? Essa glândula pineal, ela é legal porque ela tem uma função e depois ela perde a função dela, ou seja, ela calcifica. Tá? Ela tem uma função ativa na parte daquela transição, né, que a pessoa vai começando a se transformar, menino, menina, né, vai desenvolvendo as suas características específicas, tá? E começa a apresentar desejos, essas coisas todas, o olhar, né, diferente em relação ao menino e à menina, por conta disso, porque na infância, lá na parte de criança propriamente dita, né, teoricamente não existe um interesse entre menino e menina, eles não se diferenciam, tá? Então, por isso que acontece uma dificuldade muito grande, é muito difícil, né? O menino brinca mais com o quê? Com o menino, e a menina brinca mais com o menino, porque não tem essa estrutura especificando isso, então eles se diferenciam. A partir do momento que essa estrutura começa a liberar os seus hormônios, aí os olhares começam a diferenciar, porque a menina já começa a diferenciar seu corpo, o menino também. Presença de pelos, alguma coisa nesse sentido. Isso aí é associado na parte endócrina, a gente comenta isso. Mas só para relembrar isso aqui, ver a importância funcional disso. Então, sabemos, então, que eu fechei essa linha de raciocínio em relação ao parto. Depois eu vou mostrar uma outra imagem ali, e nós vamos entender melhor. Ainda associando essa região, tá? Nós temos aqui 4 bolinhas, 2 bolinhas mais superiores, 2 bolinhas mais inferiores. Essas bolinhas são chamadas de colículos. Essas bolinhas são chamadas de colículos, tá? Então, eu tenho o colículo superior, colículo inferior. Colículo superior associado à parte da visão e o colículo inferior associado à parte de audição, tá? E nós temos também, ao longo, tá, do trajeto dessas estruturas formadas, a aglomeração desses núcleos aqui, ó, tá vendo essa estrutura que nós falamos? Tem um grupo de neurônios associado aqui a essa dilatação, formando esse tracto, né, que é o tracto associado à parte visual, tá? E subindo por ela, nós temos uma outra dilatação aqui, ó, tá? É o corpo geniculado lateral, que é esse aqui, e o corpo geniculado medial, cada um com a sua função específica. Se eu seguir essa daqui, ó, que eu estou passando o cursor, vocês estão conseguindo ver o cursorzinho aqui? Passando na seta que se refere ao colículo superior? Consegue? Se eu continuar seguindo com o cursor por aqui, ó, eu vou chegar a essa dilatação aqui. Essa outra dilatação é o corpo geniculado, é mais lateralizado em relação à posição anatômica do que o inferior. O inferior, ele já está ligado, tá? O inferior já tem uma ligação aqui, ó, com essa bolinha de baixo, que é o corpo geniculado medial. São um mais lateral e um mais medial. E ambos, né, continuam com as mesmas funções. Inferior, audição, superior, visão. Tá? Aqui dá para a gente identificar também o quarto par de nervos cranianos, saindo, envolvendo a parte aqui do mesencéfalo, tá? É a única estrutura que não sai na parte anterior do tronco cefálico. Mas isso não vem ao caso agora. Dá para identificar a pineal novamente aqui e os colículos, beleza? Colículo, visão e audição. Tranquilo? Tranquilo? Então, nós vimos aquelas estruturas, né? A formação dela. Então, você associa a localização. Então, se você apresentar uma lesão em cada região daquela ali, todas essas estruturas que se originam ali, você vai começar a apresentar disfunção, principalmente na parte ali do nervo oculomotor. Tá vendo aqui, ó? Que é o quarto par. O quarto par, que é o oculomotor. Está justamente interligado a essa região. Tá? Então, nós associamos aqui, ó, lesões na base apresentam
impossibilidade de mover o bulbo ocular, tá? Porque a parte motora, tudo que está associado à parte motora, vai haver comprometimento, tá? Diferentemente de haver uma lesão do nervo óptico, porque o nervo óptico ele é sensitivo, tá? Então, você tem a parte da visão associada ao nervo óptico, parte sensitiva. E tem a estrutura que é responsável pela parte motora, que é o óculo motor. Então, toda a mobilidade do olho está associado a essa estrutura. Então, se a pessoa apresentar uma lesão naquela região, tá? Impossibilidade de mover o bulbo ocular, tá? A pessoa vai ficar com o olhar parado, fixo em alguma região. Diplopia, tá? O que é diplopia? Apresenta muito isso aqui, pessoas que apresentam o consumo de álcool, né? Um consumo de álcool bem elevado, você começa a enxergar coisas, né? Começa a ter visão dupla, a visão não foca, tá? Então, diplopia é visão dupla. Estrabismo, né? É aquela alteração em relação ao posicionamento do globo ocular, que ele pode estar virado medialmente, bilateral ou lateralmente, tá? Então, chama de estrabismo convergente e divergente, tá? Quando ele está indo para a mesma região, medial, convergente, e para a lateral, divergente. Quando se fala na ptose, tá? É justamente a capacidade que nós temos de fazer o quê? De piscar. Isso chama-se ptose, tá? Você perde aquela capacidade. Por exemplo, uma pessoa que apresenta a lesão do nervo facial, tá? Vai apresentar uma alteração em relação a isso. Tá? Então, a ptose é a capacidade que a pessoa tem de fazer, de piscar os olhos. E midríase, aquilo que eu falei, né? É a pupila dilatada, tá? Quando se fala na pupila dilatada, é midríase. Quando a pupila está fechadinha, é miose. Tá? Por exemplo, as pessoas costumam fazer muita miose ou muita midríase quando se deparam com alguma prova. Aí as pessoas fazem essa sensação de espanto. Não é meu caso. Meu caso é tranquilo. As minhas provas são tranquilas. Vocês fazem de olho fechado, tá? Então, associando ali a parte da ponte, tá? Participa de algumas atividades do bulbo, interferindo no controle da respiração, além de ser centro de transmissão de impulso para o cerebelo, por conta da ligação que ela tem direto, tá? Porque naquela região que nós vimos ali do bulbo, tá? Nós temos a parte, da parte da ponte, nós temos uma ligação direta com os dois pedúnculos. Tá? O que quer dizer pedúnculo? Eu esqueci até de comentar isso. Pedúnculo quer dizer braço. Pedúnculo quer dizer braço, estrutura de sustentação, vamos dizer assim, e por aquela região passa os impulsos nervosos para a região A, B ou C. Então, nós temos o pedúnculo cerebral, que é superior, e os pedúnculos cerebelares, que é mais inferiores. Então, todas essas informações, elas transitam através de quem? Através da ponte, tá? E legal que é interessante quando nós falamos isso aqui, ó, controle da respiração, né? Então, quando você fala em controle da respiração, tem estímulo sensitivo e resposta motora. Tá vendo que legal? Você tem a ver com tudo isso. Tudo, se você pegar a proximidade da região, tá? Você começa a entender. Por exemplo, a respiração ofegante, tá? A pessoa às vezes toma um susto, se depara com alguma coisa inadequada, a frequência cardíaca dela sobe, tá? Que é fisiológico, porque tem que acompanhar também o fluxo de sangue, que vai ter que aumentar e vai ter que ser oxigenado. Então, aumenta esse metabolismo, ele é automático, tá? Por isso que a gente tem que guardar sempre isso. Como nós falamos assim, em sinapse, vamos dizer assim, tá? Nós temos aquela estrutura que está funcionando 24 horas por dia, tá? E temos aquelas estruturas que elas dependem de um estímulo para ela acionar.
tá? Não pode ser um estímulo propriamente estímulo visual, pode ser um estímulo auditivo, qualquer tipo de estímulo faz com que essas estruturas se alterem, tá? Eu não vou falar com vocês depois, eu vou especificar bem a parte simpática e parasimpática, aí vocês vão ter uma noção melhor disso, tá? Além de ser um centro de transmissão de impulso para o cerebelo, tá? Serve ainda de passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula espinhal. Então, todas as informações, como vocês já sabem, elas têm que transitar por aquela região, tá? A importância funcional disso é muito grande, tá? Para você ver ali, ó. Nós estamos falando da comunicação, estruturas interligadas à ponte, tá? E os impulsos que nelas, tá, vão transitar, tá? Então, quando nós falamos na parte cerebelo, que eu não vou falar também depois de cerebelo para vocês, ele é considerado o pequeno cérebro, é um cérebro pequenininho, né? Porém, as funções dele são o quê? Gigante. As funções dele são gigantes, porque a pessoa que apresenta uma lesão cerebelar, uma das mais comuns é considerada como ataxia cerebelar, tá? É uma doença evolutiva, ela é progressiva, evolutiva, tá? E vai levar a pessoa à morte. Por que vai levar à morte? Porque quando você fala em controle da respiração, controle da frequência cardíaca, quando nós falamos em frequência cardíaca, falamos de quê? Coração. O coração é um tecido que muscular. E o controle direto da parte de controle muscular é o cerebelo, tá? Então, fisiologicamente, a pessoa vai morrer por uma parada cardiorrespiratória, tá? Uma coisa vem sempre associada à outra, né? É muito difícil a pessoa fazer uma parada cardíaca. Por que ela morreu? Porque o coração parou? Não, porque a nutrição do seu sistema parou, porque a bomba que mantém isso vivo parou. Aí qual é a causa Aí você vai procurar. É uma causa, geralmente não é a pessoa tem a parte neuronal ou neurológica funcionando plenamente, porém, as outras estruturas, né, começam a perder função. Pode ser por alguma patologia hereditária, alguma coisa que não se sabe, até mesmo por um surto, né? Você possa desenvolver. Beleza? Tá? Ali no bulbo, né? Recebe informação de vários órgãos do corpo, controlando as funções autônomas, chamada vida vegetativa, batimento cardíaco, respiração, pressão do sangue, reflexo de salivação, tosse, espirro e ato de engolir. Por isso que, geralmente, quando uma pessoa sofre um traumatismo, né, a observação é justamente essa. A pessoa fez um traumatismo, ela regurgitou, ela vomitou, tá? E associa também diretamente essa parte mais baixa aqui, o ato de engolir, é uma pessoa que apresentam aquelas alterações, né, associadas ali a, como é que é o nome daquilo? Eu esqueci o nome, de Alzheimer. Convulsões, né? As convulsões são contrações involuntárias que a pessoa perde o controle em relação à parte do sistema nervoso e perde totalmente esse reflexo aqui, ó, tá? Por isso que, na realidade, quando a pessoa apresenta uma disfunção dessa, qual seria, né, vamos dizer assim, o atendimento, o tratamento que você vai fazer ali no primeiro momento? Esperar. A única coisa que você faz é proteger a pessoa para não bater a cabeça e ficar, se possível, botar ela de lado justamente para ela fazer essa regurgitação aqui, tá? Isso é muito legal a gente entender um pouquinho sobre isso. Então, agora aqui uma visão geral dessas estruturas, tá? Uma visão geral das estruturas, dá para ver nitidamente agora o que eu havia comentado com você. Eu vou mostrar com um cursorzinho aqui, ó. Essa estrutura que eu estou passando aqui é bilateral. Estou passando um cursorzinho do mouse aqui. Onde está escrito o quê? Pedúnculo cerebral. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou pontuar aí para vocês. Embora tenha mais para frente ali, mas eu vou pontuando aqui para facilitar a gente entender isso. Para a gente ter fé.
Tá? Então, vou marcar aqui, a gente já vai tendo uma visão. Só para vocês saberem o que eu estou mostrando. Eu estou mostrando no primeiro momento esse pedúnculozinho aqui. Sem preenchimento. Tá? Vou botar uma cor mais. E vamos que vamos. Vamos botar essa parada em preto. Tá? Marquei aqui o pedúnculo, é bilateral. Então, esse pedúnculo aqui é o pedúnculo cerebral. E nós temos aqui, ó, o pedúnculo, vou marcar para vocês também, que é o pedúnculo cerebelar. É dividido em 3. Superior, médio e inferior, mas não precisam se preocupar com isso. Tá? Então, vou deixar ele em azulzinho aqui, os 2 pedúnculos. Tá vendo? Um é mais superior e um é mais inferior. Se você fizer a comparação com o lado contralateral, onde você vê um pedacinho aqui, ó, um pedacinho aqui do cerebelo, você vai associar a parte do pedúnculo cerebelar e o pedúnculo cerebral, ambos ligados aonde? Ao centro maior, né, que é o quê? A nossa ponte, não é isso? A nossa ponte, que vai identificar o trajeto das informações. E dá para a gente observar aqui também, ó, essas elevações, tá associada aqui à ponte. Nós temos uma, duas, tá? E uma, duas. Elas são bilaterais com uma subdivisão, tá? Essas elevações, lembra que nós falamos? Temos concentrações de neurônio. Então, nós temos aqui, ó, a pirâmide e a oliva. O nome dessa oliva é chamada oliva bulbar. Por que é oliva bulbar? Porque ela está no bulbo. E essa região, olha a importância funcional em relação a essas estruturas. Tá? Nós vamos identificar aqui que nessa região nós temos a presença de emergências aqui. 1, 2, 3, 4 nervos, 4 nervos importantes, né? Dos pares cranianos, tá? Que é o 9º, o 10º, o 11º e o 12º, tá? O 12º é o grosso, o 12º é o nervo hipoglosso. Nós temos aqui o 11º, que é o nervo acessório, o 10º, que é o nervo vago, e o glossofaríngeo, tá? Então, esses nervos são importantíssimos na sua formação, tá? Da sua função. Observa quando você tem essa dilatação, porque essas estruturas estão dando origem a essa estrutura nervosa, tá? Pergunta? Maneiro. Agora tem uma visão melhor para a gente entender. Então, a função do pedúnculo cerebral, as informações transitam do telencéfalo, da parte superior, para a ponte. E o pedúnculo cerebelar, que é dividido em superior, médio e inferior, não precisa se preocupar isso, que eu não vou cobrar isso de vocês, também tem essa função, né, de ligar o cerebelo, tá, e a ponte, tá? É importante também nós identificarmos, pode botar aí, quando eu falo isso, vocês ficam meio assustados. Coloquem que vai cair na prova uma questão disso aqui, ó. Tem uma depressão aqui na ponte, tá? Nessa região anterior da ponte, que ela é de suma importância, porque transita uma artéria muito importante aqui, tá? Então, tem aqui, ó, dessa fossa aqui, na região anterior, tá? Chamado de sulco basilar, tá? O que transita nessa região? A artéria basilar. Muito difícil, né? Ela transita nessa região aqui, tá? A região anterior. E essa artéria, ela tem uma importância funcional muito grande, porque algumas pessoas que apresentam um AVC, ele está associado à obstrução dessa artéria aqui, tá? Que é uma das artérias responsáveis pela formação do polígono de Williams. O que é o polígono de Williams? É um polígono associado à vascularização da parte superior, associado ali à artéria carótida interna. Então, essas estruturas
formam esse polígono. Tá? Isso é importante, que a gente sempre costuma dizer isso, que nós temos aí a galera da Odonto também participando do nosso bate-papo, né, que é de suma importância o controle, né, a pessoa verificar a pressão arterial. Sei que é muito difícil a pessoa fazer isso, porque se a pessoa for fazer um procedimento invasivo numa pessoa que está com a pressão alta, tá? A pessoa pode vir a fazer um AVC ou pode vir fazer uma parada cardiorrespiratória por conta do sangramento. Ela vai apresentar uma hemorragia muito grande, porque fisiologicamente ninguém faz isso. Mas o certo é a pessoa aferir a pressão antes de executar um procedimento desse. Se a pessoa tiver com a pressão alta, não é aconselhável fazer a extração, não é aconselhável. Principalmente dependendo, né? Dependendo da localização do dente, o tipo de dente, se é um malar, um premolar, e assim sucessivamente. Então, tem que ter cuidado em relação a isso por conta do controle da frequência cardíaca e tem essa alteração. Por exemplo, pela proximidade das estruturas, vamos dizer assim. Beleza? Então, aqui o sulco basilar. Qual a estrutura transita pelo sulco basilar? Olha a resposta difícil. Artéria basilar. Né? E olha só que legal, entre a parte da ponte e a parte do bulbo aqui, ó, que é essa parte aqui, nós temos um sulco, onde tem emergência do nervo abducente, do nervo facial, tá? E do vestíbulo coclear, aqui. Tá vendo? Então, 4 estruturas, né, vamos dizer assim, 3 estruturas, elas emergem nessa região no sulco basilar. Então, olha só que legal, você viu que 3 estruturas emergem no sulco basilar, 4 estruturas emergem aqui do pedúnculo em relação ao sulco, né? Nessa região, sulco lateral anterior, sulco lateral posterior. Então, nós temos 7 estruturas. Nós temos uma que parte da parte posterior, fazendo 8 estruturas. Nós temos uma que sai entre a ponte e o braço do pedúnculo cerebelar médio. Nós temos outra que sai da parte posterior, associada ao tracto óptico e do bulbo olfatório. Tá? Então, isso é legal para a gente. E mais uma que sai aqui dessa fossa, que é também importante para nós. Tá? Que é essa fossa que está entre os pedúnculos. Se eu tenho uma fossa que está entre os pedúnculos, como é que eu vou chamar essa fossa? Interpeduncular, tá? É fossa interpeduncular, que é esse buraco aqui, por onde vai sair o nervo oculomotor. Tá? Então, isso aqui, guardem esse nome aqui. Sulco basilar, passa artéria basilar. E no sulco bulbo contínuo, emergência de 3 nervos importantes. Tá? Então, como se denomina o sulco que está interligando a ponte e o bulbo? O nome dele é o quê? Sulco bulbo contínuo, que é essa estrutura aqui. Tenham fé. Nós temos que ter fé. Tranquilo? Essa daqui, que nós vimos aqui, é uma visão anterior, beleza? Essa é uma visão anterior dessa estrutura. E nós temos também, tem outras estruturas que nós... Professor, qual é o nome desse sulco mesmo que o senhor falou? Sulco bulbo... Ó, esse aqui ou de baixo?